A todos. Vamos preparar-nos para dar início à nossa sessão. A gente costuma... Sim. Podem iniciar a gravação, por favor? Então, agora, formalmente, muito boa noite a todos. Muito bem-vindos à 18ª Assembleia de Freguesia do Lumiar do quadriênio 21-25. São 19 horas e 43 minutos e vamos iniciar a nossa reunião. Muito bem, temos aqui uma série de substituições e que vou indicar. Do PSD, Maria Emília Apolinário em substituição de Mário Lopes. Do PS, o Zito Eleutério em substituição de Patrocínia Val César. Também do PS, Pedro Paiva Saraiva em substituição de Pedro Ângelo Roque Ângelo. Também do PS, Rodrigo Pereira Antunes em substituição de Henrique Sá Mel. E também do PS, Mário Jorge da Cunha Teixeira, em substituição de Artur David Cunha Reis. Muito bem. De seguida, eu não sei se todos repararam que houve uma adenda à ordem de trabalhos. Portanto, o que aconteceu foi que o Executivo verificou que não tinha sido introduzido uma das pontos que era de facto importante e, portanto, solicitou que fosse incluído mais um ponto. Esse ponto é o ponto 5, que é uma adenda. No fim de contas, é uma atualização às taxas do mercado do Lumiar. Como esta adenda, este ponto 5, não estava inicialmente na ordem de trabalhos, eu venho por esta forma, solicitar a aprovação dos membros desta Assembleia para se poder incluir na ordem de trabalho este ponto número 5. E por isso pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é aprovado por unanimidade. Vamos incluir então o ponto número 5, que é a atualização das taxas do mercado do Lumiar. De seguida, queria dizer aqui outra situação, ainda de iniciarmos os nossos trabalhos mais normais. Temos aqui, na última Assembleia, tivemos uma situação que foi, tivemos uma comissão de regimento que esteve a aprovar o regimento. E esse regimento foi apresentado aqui nesta Assembleia e foi votado e foi registado. O que é que acontece? Nós verificamos agora que tem um erro. Há um erro. Foi uma gralha que é o artigo 50. No artigo 50, portanto, houve uma proposta de um dos membros da Comissão em que propunha que o tempo de antecedência para fazer a entrega dos períodos do PAOD seria 3 dias. Nós tínhamos no antigo regimento 2 dias. Isto foi uma situação que foi falada pelos vários partidos e acabámos por chegar à conclusão que mantínhamos os 2 dias. O que é que acontece? Como isto estava no início, foi uma alteração que foi feita no início, ninguém reparou e quando veio à votação tinha 3 dias. Portanto, e o que eu proponho aqui é votar uma errata em relação ao número 50, ponto número 4, que diz o seguinte: os documentos referidos no número anterior devem ser remetidos ao Presidente da Mesa com a antecedência mínima de 3 dias úteis sobre a data e hora do início da sessão, de modo a serem distribuídos com a brevidade possível aos membros da Assembleia e a serem colocados em sítio da internet. Qual é a proposta? A única alteração que aqui temos, o texto fica exatamente igual, a única alteração que propomos fazer é, em vez de ter 3 dias úteis, serem
2 dias úteis, que era o objetivo inicial de todos os membros da Comissão que representavam todos os partidos. Portanto, penso que eu tive a oportunidade de falar de todos os membros da Comissão, que estiveram presentes na Comissão, e de facto todos concordamos que havia aí é um erro. E, portanto, eu vou propor isso, mas antes vou dar a voz ao Pedro Saraiva do PS, faz favor. Tarde. Não, é só uma formalidade. Creio que terá que utilizar o mesmo procedimento que utilizou anteriormente e terá que editar um ponto à ordem de trabalhos relativamente ao que acabou de dizer. Concordando eu com o princípio, terá que haver também esse ponto na ordem de trabalhos que não existe. Então vamos votar... Já agora, desculpe lá, que parece... Tem razão. Tem toda a razão e é uma intervenção muito justificada. Portanto, vamos fazer o seguinte, vamos introduzir um ponto número 6 à ordem de trabalho, que é votação de errata sobre o regimento da Assembleia de Freguesia do Lumiar. Portanto, eu vejo que o Francisco quer falar também, se faz favor, diga. Sim, também sobre este tema que é, portanto, todos os documentos do POD foram entregues fora do período regulamentar do TAC-TECAR que está no regimento. Portanto, se calhar também deveríamos votar a sua admissão hoje na Assembleia, ou seja, à ordem de trabalhos. Conforme falamos que o Sr. Presidente disse muito bem, concordo, não tem problema. Vamos fazer então também uma votação para que os documentos do Executivo sejam aceitos, embora fora do prazo. Vamos começar pelo regimento, porque falei disto antes. Portanto, vamos votar uma introdução dentro da ordem de trabalho sobre a inclusão de uma errata ao regimento da Assembleia de Freguesia de Lumiar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Agora vamos fazer o seguinte, vamos votar o erro, portanto, a errata. Portanto, pergunto quem se opõe a que o erro que está registado no regimento indevidamente seja mudado de 3 dias para 2 dias, que era o objetivo de todos os membros da Comissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Portanto, o nosso regimento, o artigo 50, o número 4, fica com esta alteração aprovada, portanto, passa de 3 dias para 2 dias. No fim de contas, fica igual ao que sempre foi. Agora vamos votar a admissão dos documentos do Executivo que entraram fora de tempo, portanto, contra o nosso regimento. Vamos votar a sua aprovação aqui neste... O quê? Sua admissão para serem discutidos nesta Assembleia de Freguesia. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado também por unanimidade que os documentos apresentados pelo Executivo vão ser aceitos, admitidos nesta Assembleia. Está bem admitidos? Apresentados nesta Assembleia de Freguesia. Muito obrigado. Outra coisa que eu queria dizer. Estamos a chegar ao fim do quadriênio, portanto, este é a última Assembleia de Freguesia que temos. E preparámos uma pequena lembrança para todos os membros eleitos e para alguns substitutos com o vosso nome e aqui com a referência à Assembleia de Freguesia quadriênio 21-25 e o vosso nome. Portanto, é uma pequena recordação para não se esquecerem dos ótimos momentos que passaram aqui nesta Assembleia de Freguesia durante 4 anos. Está bem? Muito obrigado. Pronto, e estando feitas, de facto, estas primeiras situações que eram necessárias clarificar, vamos avançar então para o período antes da ordem do dia e vou pedir a aprovação
da ata da 18ª Assembleia de Freguesia de Lumiar do quadriênio 21-25. Só um momento, Francisco, se faz favor. Sim, Francisco, há 2 erros nas atas. Há 2 erros na ata que eu gostava que fossem corrigidos. Muito bem. Porque diz que na ata minuta, na recomendação número 6, que o LIVRE votou a favor da recomendação número 6 do Chega, sobre a desmatagem sinal passadeira de Peões Quinta do Olival, mas o LIVRE absteve-se. E pronto, e na ata propriamente dita, na página 5, diz algo que não evita que não haja casas a preços coletivos, deve ser especulativos em vez de coletivos. Muito bem. Sim, senhor. Então, tendo em conta este erro da votação do LIVRE, que calculo que sim, que não tenha votado a favor, vamos votar então a ata com estas emendas e depois vou pedir ali aos serviços que registrem este erro e que seja emendado na ata, por favor. Portanto, quem vota contra a ata? Quem se abstém? Há uma... Então temos 2 abstenções de pessoas que não estiveram presentes, portanto temos 17 votos a favor e 2 abstenções. Muito bem. Tendo a ata votada, vamos então passar para a outra parte do PAOD, são as moções, recomendações e votos. Abro agora um período para as várias forças políticas falarem sobre estes documentos, apresentarem ou comentarem os que foram apresentados pelas outras forças políticas. Já temos ali uma primeira intervenção. Carlos Figueira, Iniciativa Liberal. Faz favor. Eu sei que é a última Assembleia, mas tentem não chorar muito com pena de nunca mais voltarem, está bem? Vermelho funciona melhor, mas... Está. Sr. Presidente da Mesa, restantes membros da Mesa, Sr. Presidente do Executivo e restantes membros do Executivo, senhoras e senhores membros desta Assembleia, trabalhadores desta Junta e excelentíssimo público aqui presente, ou em diferido, ou em direto em casa, eu queria pedir aqui ao Sr. Presidente que nesta última sessão me pudesse dar aqui alguma condescendência de tempo nas intervenções deste período. Este é o único choro que vou fazer. Já fiz. Muito obrigado. Queria começar esta intervenção para deixar uma palavra pessoal de apreço pela conseguida condução dos trabalhos do Sr. Presidente ao longo destas 17 sessões que já passaram, e temos hoje a última, a 18ª, ao longo destes 4 anos. E também um apreço pelo excelente ambiente e respeito democrático que sempre aqui manifestámos e que sempre aqui presenciámos. Enfim, com diferentes ideologias, naturalmente, das diversas forças partidárias, mas sempre num respeito muito democrático nesta Assembleia. Naturalmente há muito trabalho pela frente, mas também houve aqui muito trabalho ao longo destas 17 sessões e isso é muito relevante. Em relação aos documentos trazidos ao PAOD, eu queria começar por destacar a existência de 2 moções que são, no entender da Iniciativa Liberal, da máxima importância para o Lumiar e para os lumiarenses. Enfim, sobretudo para os lumiarenses que residem na zona daqui do Lumiar Central, da Alta de Lisboa, e que se prende precisamente com o nó do Lumiar. Portanto, o nó do Lumiar é algo que nos traz em pensamento há bastantes anos, seguramente pelo menos então há uma década, e agora mais recentemente com o desenvolvimento aqui da densidade populacional ali na Alta de Lisboa, isto tem vindo a crescer as preocupações. E refiro-me então às moções que trazemos sobre o nó do Lumiar. São 2 moções, é a moção da Iniciativa Liberal e a moção do PSD, que está também subscrita pelo CDS e pelo Chega. Ora bem, eu diria, estas 2 moções têm claramente o mesmo objetivo, e o objetivo é ir de encontro àquilo que os lumiarenses desejam, que é resolvermos esse problema do nó do Lumiar. Portanto, não há aqui, diria eu, nenhum ponto de clivagem ideológica.
Acho que é tudo muito pragmático naquilo que é o nosso dia-a-dia no nó de Lumiar. É, portanto, uma necessidade que todos os lumierenses, estou certo, sentirão, naturalmente mais os daqui, mas que certeza também pode ser subscrito por lumierenses de Telheiras quando nos querem visitar, sobretudo se forem hora de ponta, de certeza absoluta que também o pensam. Eu deixaria, por isso, o desafio a esta Assembleia de sairmos desta última sessão sobre este tema, e isto é um desafio que eu deixo, uma moção única, que representa aquilo que cumpre a esta Assembleia exigir. Esta Assembleia só cumpre exigir que a Câmara Municipal de Lisboa olhe para este problema e apresente uma solução. E é nesse sentido que a Iniciativa Liberal difere na sua moção da moção do PSD. Porque a Iniciativa Liberal defende que temos um problema e queremos uma solução. E o PSD defende que queremos aquela solução. E eu não estou seguro que aquela solução, até porque eu não sou técnico da área, eu sou um gestor, não sou um engenheiro civil, não sou um arquiteto, não percebo nada disto. Não sei se de hoje à manhã não há uma solução excelente de desnivelamento. Eu acho que nós estamos de acordo na questão do desnivelamento. Mas eu não sei se o desnivelamento deve ser por enterrar a pá da cruz, se deve ser por fazer outra coisa qualquer. Não faço a mínima ideia. E é por isso que a proposta de moção de Iniciativa Liberal aponta numa lógica mais aberta. Por isso, e dirigindo-me aqui aos proponentes da moção que também aqui trouxeram, diria o seguinte: eu acho que a vossa proposta só se afasta da nossa drasticamente quando apresentam um anexo com uma solução concreta. E é isso que nos faz divergir. Portanto, eu propunha que pudéssemos convergir as duas moções e apresentar uma moção que, se calhar, até consegue sair desta Assembleia votada por unanimidade, não sei, enfim, não faço ideia, mas acho que isto é algo que preocupa todos nós. Mas, efetivamente, a proposta que o PSD apresenta, no nosso entendimento, tem este ponto que nos deixa desconfortáveis. O facto de apresentar uma solução que pode não ser a melhor solução. Portanto, deixava esta proposta aqui ao PSD. Sobre a moção número 5. A moção número 5 é apresentada pelo Chega e eu queria, desde a Iniciativa Liberal, queria desde já agradecer ao Chega trazer aqui este assunto que nos parece da maior gravidade. Efetivamente, é um tema muito relevante. Agora, também temos a dizer, a Iniciativa Liberal, que é um tema que nos parece, pela sua tão grande relevância, parece-nos claramente carecer de muito mais informação para aquilo que está no texto da moção. Ou seja, eu não sei se não estou com a informação que é veiculada nessa moção, que é uma moção que veicula assuntos graves e que traz exigências pesadas. É uma moção, não é uma recomendação isto executivo. É uma moção. Portanto, estamos aqui a falar, eu não sei se não está a ser um excesso de zelo. Eu não sei se, por exemplo, se há queixas de titulares dos dados apresentados aqui ao responsável pelo tratamento da informação que não tenham sido, por exemplo, respondidos. Não sei, não faço a mínima ideia. Eu também não sei se, ali falamos da limitação da finalidade, eu não sei o que é que está na nota de privacidade. Portanto, para podermos, em rigor, dizer que a limitação da finalidade limita a 1 ano aquele ato, e não, por exemplo, o meu nome, que também está nessas listas, por mim pode estar lá, enquanto eu aqui morar, pode estar lá e todos os anos podem me chamar. E eu, enquanto titular desses dados pessoais, não me sinto lesado. Portanto, tenho algum receio que nós estejamos aqui a ter algum excesso de zelo, uma coisa que é bastante grave. E, portanto, esta questão da limitação do consenso, é verdade, por exemplo, também que a questão da filiação partidária, a lei diz partidária ou sindical, mas, sim, partidária, é um dado sensível, sim, mas o que é que está na declaração ou na nota de privacidade de quando nós entregamos a informação? O que eu queria aqui dizer sobre esta moção número 5, para não me estender mais, é que eu diria que esta Assembleia, em rigor, só poderá votar esta moção se ouvirmos aqui o Executivo falar sobre o que é que está na nota de privacidade. Porque senão podemos estar aqui a votar uma coisa que não faz sequer sentido votarmos. E sendo uma coisa com bastante gravidade, temos que decidir se ela é grave ou não é grave.
Eu, neste momento, a Iniciativa Liberal não sente nenhum conforto para se pronunciar sequer a favor ou contra, e também não se vai abster, no limite vai votar contra por não ter informação, porque falta-nos aqui saber até que ponto é que esta informação efetivamente é fidedigna, ou que haja reclamações de alguém, ou tudo mais. Não podemos estar aqui a ter um certo excesso de zelo sobre uma coisa que está apresentada e naturalmente seria de grande gravidade, mas será que é mesmo? É esta a questão. E eu acho que falta-nos esta informação. Ou seja, o que eu queria dizer ao João Condesse, enquanto aqui representante do Chega e apresentando esta moção, é que ela deveria ter vindo mais documentada. Devia dizer, faltam estas questões, ou há estas queixas, ou o que fosse. E é mais nesse sentido. E para terminar, vou só fazer uma referência. Eu não disse ao início, mas eu vou votar a favor de todos os documentos que aqui estão, exceto esse que eu não consigo votar sequer. E aqui em relação à recomendação do livro, a recomendação do livro, para mim foi interessante porque fez-me ir pesquisar imenso sobre algo que eu não sabia que nós tínhamos aqui na nossa junta de freguesia. E que tem a ver com aquele jardim e o mosteiro. Pronto, agora já me informei um pouco mais com a informação que é possível encontrar. Mas eu aqui, sobre a questão, eu diria, à data de hoje, tanto quanto eu me consegui informar, aquele jardim não é de usufruto público. Aquele jardim, sim, é uma zona verde, por acaso a nossa freguesia até é bastante bem preenchida com zonas verdes. Sim, tem várias árvores lá, é verdade. Consegui até encontrar documentação sobre isso, são 250 árvores naqueles 1,3 hectares. Mas o Chega, perdão, mas depois o LIVRE são os extremos. Quase. Mas aqui a questão é, o LIVRE aqui apresenta na sua recomendação algo que eu aqui também perguntaria, porque eu penso que isto aqui é ideológico. Fala-se de um projeto portanto, estamos a falar de, segundo percebo, e eu até gostava de deixar esta pergunta ao LIVRE para saber se é mesmo assim o meu entendimento. Estamos a falar, o LIVRE diz, estamos a transformar, não diz um condomínio de luxo, mas diz qualquer coisa como... Agora não encontro aqui, mas pronto, mas fala em qualquer coisa de luxo. Tanto quanto eu sei, aquilo efetivamente vai ser um desenvolvimento de um espaço de habitação privada, mas essencialmente são quartos para estudantes. Sim, é privado. Como nós já temos aqui, aliás, vários promotores na nossa freguesia, o Micampos, o Chior, etc. Na verdade é isso que estamos a falar, são 779 quartos. E, portanto, aquela zona vai ser utilizada dessa forma. O que para uma malha urbana não me choca, apesar de me chocar um pouco a questão de se bater em 250 árvores, se for esse o caso, que eu também não encontrei essa informação. Mas eu diria o seguinte, eu estou muito mais preocupado, se calhar, em tentar encontrar alternativas com o promotor, se ele for a bater árvores, de colocar árvores no outro lado, ou o que é que ele quer propor. E sim, eu acho que era uma boa recomendação que nós faríamos. Dizer, ok, vocês vão fazer isto aqui, que eu até acho que aquilo neste momento já é do domínio privado, aquele espaço, e portanto aquele espaço na verdade hoje em dia não é do usufruto dos lumierenses, é um espaço fechado que está ali, está até muito escondido, passa muito despercebido, visto do Google Maps consegue-se perceber qual é que é, mas quando se passa não se percebe o que aquilo é, e eu acho que na verdade acho que há aqui uma questão eventualmente mais ideológica. Eu diria que se a proposta fosse para construir ali habitação a custos controlados, o LIVRE não traria esta recomendação. Eu penso que é mais por aí. Mas eu diria que a minha questão acho que era fundamentalmente, no caso da recomendação do LIVRE, percebermos estamos a tratar de uma malha urbana que pode ser transformada e será útil à nossa freguesia, vai trazer aqui muito mais pessoas para a nossa freguesia, desenvolver a economia da freguesia. São consumidores que vão aparecer aqui, 779 novos consumidores, numa zona interessante do Lumiar, e portanto eu diria que o essencial, eu claramente a Iniciativa Liberal colocaria aqui o ponto nas contrapartidas que o promotor poderia fazer e não tanto se pode ou não pode fazer aquela intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Foi um bocadinho, um tempo superior ao normal, mas justifica-se tendo em conta a situação de termos na última Assembleia. João Condesse, chega, se faz favor. Então, muito boa tarde ou muito boa noite a todos.
Cumprimento a mesa, na pessoa do Sr. Presidente, cumprimento o Executivo, na pessoa do Sr. Presidente também, todos os meus colegas da Assembleia, o público aqui presente, os colaboradores que permitem que se realize esta Assembleia e todos aqueles que estão lá em casa também a assistir. Primeiro que tudo, então, queria esclarecer a dúvida do Carlos um bocadinho. Lendo bem a moção sobre a proteção de dados e o RGPD aplicado aqui à Assembleia, o Chega, propõe exatamente que seja corrigida uma situação, mesmo não sabendo qual é a extensão dela, sabemos que existe. E, portanto, que seja corrigida e como? Seja corrigida de forma cabal, definitiva, com uma auditoria feita pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Pronto. E aí ficamos sem qualquer problema, ficamos a ter a certeza que não vai haver nenhum problema de futuro. Não sei se já houve algum freguês que tenha reclamado, tenha feito alguma reclamação, é verdade, não sei, eu não tenho conhecimento, não sei, mas de facto, como demos conta da existência desta situação, achámos por bem que devia ser corrigida. E é nesse sentido que fazemos esta moção, exatamente. Ora, eu gostava de falar um bocadinho sobre o mandato deste Executivo. Eu acho que este Executivo... João, espera aí. Estamos aqui a falar sobre o PAOD. Isso depois vai ter a oportunidade de falar sobre isso quando na informação escrita do Presidente. Agora é a altura de falarmos sobre os documentos do período antes da ordem do dia, moções, recomendações e votos, está bem? Sr. Presidente, se for possível, são sempre ligado com Pronto, se for uma coisa ligada, mas está a dizer que vai fazer um comentário sobre o Executivo, o comentário sobre o Objetivo deverá ser feito nessa altura e não agora. Ou com documentos já de outras Assembleias também. É uma mistura. Gostava de caracterizar um bocadinho este Executivo, também em relação às propostas que foram feitas, a quantidade de propostas feitas e que não foram depois levadas à prática. Eu acho que este Executivo arrumou bem a casa, conseguiu, digamos que, criar os regulamentos, fez um site, está a prestar os serviços internos da Junta de Freguesia de uma forma correta, não é? E ágil. É bem dizer uma coisa que o PS não conseguiu fazer nos 8 anos que esteve, não é? Que teve uma série de problemas, confusões, com falhas de cumprimento legal, na contratação, na apresentação de contas, etc. Mas tem um problema também que o PS também teve, que são problemas de transparência na gestão. Proposta que nós apresentámos na última Assembleia sobre a qual fizemos um repto ao Executivo para que corrigisse aquele problema, que é uma proposta relativamente à apresentação dos relatórios de execução dos apoios que a Junta de Freguesia dá às instituições da nossa freguesia, continua por corrigir. Portanto, os fregueses não podem ir ao site ver como é que foram executados esses apoios, sabem que há um acordo, sabem que a Junta de Freguesia deu X, deu 10 mil, deu 8 mil, mas não sabem como é que aquilo foi utilizado. Se foi utilizado naquilo, não foi metade, foi tudo, enfim, não sabem. Acho que era a hora do Executivo terminar o mandato com esta informação mais clara. Acho que isto era importante. A par disto, também apresentei na última Assembleia uma proposta sobre a segurança e foi aprovada. Houve várias forças que acolheram a proposta e que acharam que de facto fazia todo sentido dar mais ênfase a esta necessidade da freguesia. E eu, quando digo de dar mais ênfase a esta necessidade, tem a ver com factos que também ocorreram e várias denúncias que já surgiram de pessoas que de facto não se sentem muito seguras, nomeadamente, por exemplo, no Parque das Conchas, no Parque das Quintas e dos Lilazes, da Quinta dos Lilazes, que simplesmente acham que de facto não se sentem bem. Foram assediadas algumas vezes. Há pouco tempo tive uma denúncia de uma senhora que de facto foi assediada e tentaram abusar dela, não é? Gritou, fugiu,
e depois o assunto varreu-se e acabou, não é? Mas de facto é importante o cuidado que se tem que ter com isto, não é? Atenção, vamos lá ouvir. Silêncio, por favor. Está bem? O Chega apresentou 22 propostas nesta Assembleia de Freguesia ao longo deste mandato. Destas 22 propostas, foram 22 propostas aprovadas, porque apresentámos mais ainda. Mas apresentámos 22 propostas que foram aprovadas. O Executivo implementou 6. Destas 22 aprovadas pela Assembleia, o Executivo implementou 6. É claro que o Executivo não é obrigado a implementar as propostas, naturalmente, é óbvio. Mas demonstra um bocadinho, enfim, a abertura, talvez a falta de vontade de resolver os problemas reais dos fregueses. Pode ser isto por aqui. Portanto, ainda agora, há uma semana, me anunciaram que a proposta que foi apresentada pelo Chega na última Assembleia para limpar o mato à volta da paragem de autocarro na Quinta do Olival, reparar o sinal da passadeira que estava estragado, caído no chão, e que foi aprovada na última Assembleia, não foi executada, não foi feito. Continua por ser feito. É preciso dar um bocadinho de atenção aos reais problemas dos fregueses. Não é? Nós não podemos viver um bocado na bolha das grandes questões, das grandes inaugurações, porque os fregueses sentem na pele é aquilo que se passa no seu dia-a-dia. Isso é que é para eles verdadeiramente importante. No bairro da Cruz Vermelha também foi aqui aprovada uma proposta de apoio à Associação de Moradores do bairro da Cruz Vermelha para resolver uma série de problemas que eles têm na sua sede e também não foi resolvido. Continuam a ter problemas com as instalações sanitárias, com as instalações de esgotos e não foi resolvido. E o Executivo da Junta disse, não é prioritário, não temos dinheiro, pronto, quer dizer, então temos que ver, há dinheiro para quê? Isto são coisas básicas, não é? Que têm que ser resolvidas. Em termos de segurança, também acho que eu não vou agora aqui falar em raças nem em questões, mas de facto aconteceram vários casos de pessoas que foram, quer no bairro da Cruz Vermelha, quer na Quinta das Conchas, já outros casos que eu estou a falar, pessoas que também foram assediadas, roubadas, etc. Não vou falar em raças, já sei que vão levantar aqui questões, vão-me chamar racista ou xenófobo, ou coisa que valha, mas o que é certo é que isto existe. No nosso bairro não tanto, é verdade, ou na nossa freguesia não tanto, mas este problema existe. E temos que ter um bocadinho de atenção a isto, ok? Portanto, eu deixo o repto a este Executivo e deixo o repto para o futuro, de que de facto é necessário mais cuidado com a segurança, é necessário mais patrulhamento nas ruas, é necessário a inclusão da freguesia na rede de videovigilância da cidade, e tudo isto nós temos que lutar por isto. Temos que lutar por isto porque isto é extremamente importante para aquilo que é básico nos nossos fregueses. Concluir, a segurança favor. É básica. Concluir. E portanto só assim é que a gente consegue dissuadir os crimes e consegue de facto fazer com que toda a freguesia viva de forma mais segura e consiga fazer a sua vida de maneira que quer e que deseja, e com iniciativa, com empreendimento, estabilidade, criar os filhos, ter a família, por aí afora. Ok? Muito obrigado. Obrigado, João Condesse. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Existe uma altura para se falar sobre o trabalho do Executivo. Tanto que é nesse momento que o Executivo tem a oportunidade para responder e para dizer o que acha sobre esses comentários e essas críticas. Não é agora é sobre os documentos. Depois deixe-me dizer-lhe também outra coisa. Isto teve 22 propostas aprovadas do Chega, mas eram todas da responsabilidade deste Executivo, ou eram algumas da Câmara ou até do Governo? É que se calhar há muitas... Eu estou a falar daquelas que eram para implementar. Pronto, tudo bem. Aqui, não é? Isto é só um comentário que fica, tem o direito a falar, mas era bom, no fim de contas, arrumarmos as coisas para os procedimentos serem melhores. Pronto, muito obrigado. 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 Fez bem clarificar, claro que sim. Muito obrigado.
Se faz favor, Nelson, Bloco de Esquerda. Nelson. Boa noite Rocha. a todos. Pela primeira vez o Bloco de Esquerda não vai apresentar hoje nenhuma moção. Irei fazer na altura certa e por respeito a tudo e a todos uma intervenção sobre o mandato, mas a minha intervenção prende-se precisamente para fazer uma clarificação sobre as duas propostas que estão e vão ser votadas, como é óbvio, sobre o nó na Avenida Pá de Cruz. Se lembram, no passado esse tema já foi debatido e eu próprio participei nele e fomos da opinião que é uma mais-valia, fomos e somos da opinião de que será a ser executado uma mais-valia para quem mora na freguesia do Lumiar e quem nos visita. Sobre isso não há nenhuma dúvida. Relativamente à moção que o PSD vai apresentar, tive o cuidado de informar a líder do partido em questão que iremos nos abster, não descurando, digamos assim, a necessidade da obra, mas como esse tema está a ser analisado por técnicos que terão a competência para tal, a posição do Bloco de Esquerda, reconhecendo plenamente que a obra é uma mais-valia para a freguesia, iremos abster. Era só ao fim para clarificar este assunto. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais intervenções? Bernardo Correia de Oliveira, CDS-PP. Muito boa noite a todos. Começo por saudar o Sr. Presidente e a mesa, o Presidente da Junta de Freguesia e o restante Executivo, os meus caros membros e colegas da Assembleia, o público aqui presente, os nossos colaboradores da Junta e ainda as pessoas que estão em casa. Sr. Presidente, começo por dizer que vou chorar no próximo ponto, a seguir ao PAOD, e portanto aqui vou ser muito telegráfico, está bem? E portanto o rei Salomão foi assim conhecido. Em relação à moção número 2, votaremos a favor e solicitamos ao PSD a subscrição deste documento. Em relação à moção número 3, votaremos a favor. Esta é uma luta no qual nunca mudamos de opinião. O Lumiar faz parte integrante da cidade de Lisboa e merece ter acesso direto ao centro da mesma. Em relação à moção número 4, como é óbvio, votaremos a favor. Gostaria só de relembrar que o CDS no passado já apresentou uma moção neste sentido, em relação concretamente aos pontos 3 e 4 e não só, intitulada A Porta do Lumiar, que foi apresentada e aprovada em Assembleia de Freguesia e ainda na Assembleia Municipal de Lisboa no dia 20 de junho de 2018. E ainda neste quadriênio tivemos a oportunidade de apresentar uma requalificação do atual, agora intitulado Nó do Lumiar, com mais espaços verdes e para mitigar a quantidade de faixas de rodagem. Antes de ir aos votos, que vou votar em sentido contrário, queria só referir que o único documento que o CDS traz é o voto pesar. Eu não concordo no voto pesar se elogie pessoas, porque eu acho que no voto pesar é para as vítimas e, portanto, como posso falar e não fica escrito no voto, queria também saudar todas as forças e corpos de segurança do Estado, desde o nível nacional ao local, à proteção civil, ao pessoal médico, e não queria deixar de fazer uma referência positiva e neste caso, de saudação dentro de uma tragédia, houve coisas que correram bem. E agora sim, e para a moção número 5 do Chega, com todo o respeito que tenho por esta moção que o Chega apresentou, sinceramente, se tinham ou têm dúvidas sobre estes procedimentos de proteção de dados na Junta de Freguesia, podiam acionar outros meios em vez de formularem numa moção. Na minha opinião, e reforço desde já que não sou jurista, nem quero ser, este documento parece indicar que existe uma falha gravíssima nos dados das pessoas que serviram nas mesas das assembleias de voto quando este procedimento está implementado e é realizado há muito tempo para este efeito. Já sei que a tradição não é fonte de direito, mas já vinha atrás. Ponto 1. Aliás, no e-mail que foi enviado, por acaso não é? Portanto, olha, eu também erro, pá, tenho esse problema. Pá. Mas é que tu és um jurista, pá, ainda bem que corrigiste.
eu só queria enfocar que a tradição não se justificava, porque a culpa pode existir mesmo, vem de tradição ou não. É verdade. Explica melhor agora. Voltando só aqui à explicação. Aliás, no e-mail que foi enviado às pessoas, ou seja, aos anteriores membros de mesas que serviram nas anteriores eleições, em momento algum foram divulgados dados pessoais ou de outras pessoas, sendo que o contexto do e-mail foi o de convidar de novo, ou reafirmar, no meu caso, na minha interpretação, que é muito básica, a mesma finalidade para estas pessoas, para irem para as mesas. Adicionalmente, no anexo do e-mail que foi enviado para as pessoas, existe um edital, ou um anexo, que se chama Edital da Câmara Municipal de Lisboa, com o objetivo dos próprios preencherem o formulário, onde indica claramente, e passo a citar, os dados pessoais serão conservados pelo período de tempo necessário à persecução da finalidade para o qual foram recolhidos. Fim de citação. Página 3, a linha C, do referido anexo do e-mail que foi enviado às pessoas. Para terminar, tanto quanto tenho conhecimento, inicialmente são os partidos políticos ou os cidadãos individualmente que fazem chegar à Junta os dados solicitados para conseguirem ser convocáveis para prestar serviço. E só posteriormente é que a Junta de Freguesia de Lumiar enviou o e-mail. Assim sendo, não consideramos que tenha existido qualquer violação dos dados pessoais. Reafirmo que não sou jurista, não quero ser e, como já viram, cometo erros. Por isso, e pelos motivos atrás invocados, iremos votar contra. Em relação ao livro, recomendação 1, esta é mais gira. Com todo o respeito também pelo nosso amigo Francisco, o grande consórcio do livro, do livro não, do Sporting, peço desculpa, existem afirmações que não constam do projeto apresentado. Ou seja, a saber, o novo projeto para a área destinada não é exclusivamente para residências do segmento de luxo e nómadas digitais. Penso que na moção até vinha vinha uma expressão inglesa, não é? Mas sim para residências universitárias e com a possibilidade de construção de habitações. Já dou de barato que vai ser construída habitações. Por último, ainda que estejamos conscientes do impacto ambiental que poderá eventualmente causar na vida das pessoas ali ao pé, eu por acaso conheço bem a zona, estamos muito cientes que a crise da oferta de habitação em Portugal e em concreto na cidade de Lisboa passa também, mas não só, por nova construção na cidade de Lisboa e na freguesia. E termino perguntando, mas o livro está contra residências de estudantes privadas? Também aqui podiam ser públicas, e há públicas, vão ser construídas públicas. Por tudo isto que acabei de dizer, nós iremos votar contra. Obrigado. Marta Vieira, PSD. Sim, boa tarde, Sr. Presidente da mesa da Assembleia de Freguesia, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, membros do Executivo, colegas líderes de bancada, funcionários da Junta de Freguesia, excelentíssimos fregueses aqui presentes e também a assistir online. Reportando-me exclusivamente aos documentos do PAOD, dar nota de que o PSD apresenta duas moções, uma relativa à linha circular e, portanto, onde vimos mais uma vez reafirmar a posição de que somos contra a linha circular, porque entendemos ser um erro por penalizar o Lumiar e todos os que vivem aqui, mas também a norte da cidade, e o que defendemos, e está bem documentado, é a linha em laço, mais justa, mais eficaz e prestar serviço às pessoas, que é para isso que devia servir. Relativamente à moção do nó do Lumiar, portanto, melhoria do ambiente e da qualidade de vida, o que pretendemos é a requalificação do eixo vital, portanto, reduzir o tráfego de atravessamento, criar melhores acessos pedonais e rodoviários, valorizar o nosso património dos nossos equipamentos culturais, portanto, um projeto essencial para dar qualidade de vida a todos. Relativamente aos restantes documentos que foram apresentados no PAOD e relativamente à proposta do meu colega líder da bancada, Carlos Figueira, eu vou ler-vos uma declaração de voto, porque a considero pertinente, relativamente a esta moção número 4. O grupo do PSD votará, portanto, nesse sentido, e no momento próprio haverá uma votação, mas há aqui uma questão que para nós é relevante. É que esta moção surge na sequência de um trabalho que foi desenvolvido inicialmente no âmbito de uma comissão de mobilidade,
que posteriormente foi aprofundado por um dos elementos da nossa bancada, e o Partido Social Democrata pretendia apresentar a esta Assembleia uma moção única que pudesse agregar todas as forças partidárias, dado tratar-se de um tema de interesse maior para a freguesia. Para esse efeito foram auscultados todos os líderes da bancada da Assembleia de Freguesia. Ouvimos e respeitámos, como deve acontecer em democracia, os argumentos de todos os líderes. Contudo, importa sublinhar que, embora o problema seja comum, o Partido Social Democrata e a Iniciativa Liberal têm leituras diferentes quanto à sua resolução. E na nossa interpretação, a moção da Iniciativa Liberal deixa alguns pontos em aberto. Desde logo, justifica a intervenção apenas com base nos anseios da população do Lumiar, e se este critério fosse aplicado a toda a cidade, a obra poderia ficar numa longa lista de reivindicações de todas as freguesias, adiante a sua concretização por muitos anos. Entendemos ser essencial enquadrar a prioridade da obra no contexto da cidade de Lisboa. Também não apresenta uma solução, o que pode permitir a realização de pequenas intervenções pontuais que, sem resolver o problema principal, possam ser consideradas como resposta aos anseios da população, adiando uma solução definitiva. Por último, não responde à crítica técnica de que a melhoria das acessibilidades poderia aumentar o tráfego automóvel para a cidade. Sem esta resposta, existe o risco de a proposta ser descartada com base nesse argumento. Por estas razões, entendemos que cada força partidária deveria então apresentar de forma clara a solução que defende, mantendo, apesar das diferenças de abordagem, um interesse comum na resolução do problema. Por isso, e concluindo, relativamente à sugestão do colega de bancada Carlos Figueira, de, portanto, extrairmos da nossa moção o documento que é exatamente aquilo que nós apresentamos como uma proposta técnica, não fecha a outras. Em relação a um problema, é uma solução. Se há outras, com certeza que sim. Não sou técnica para estar a discutir qual é que é a melhor solução. Quem de direito deve fazê-lo, reconhecer que existe o problema, é esse o nosso grande objetivo. E encontrar-se uma solução. Também os fregueses do Lumiar merecem. Relativamente à moção número 5, apresentada pelo Chega, dar nota que a interpretação que aqui é apresentada sobre o RGPD não corresponde à realidade. Também não sou jurista, mas informei-me e leio a legislação e há coisas que são claras. Portanto, a Junta de Freguesia tem a obrigação legal de assegurar o bom funcionamento do processo eleitoral. Portanto, contactar cidadãos que já desempenharam funções como membros da mesa não é uma violação da lei. É exatamente o cumprimento da sua missão de interesse público. Estamos a falar da mesma finalidade, organizar atos eleitorais. Não há qualquer desvio. O próprio RGPD é claro. Quando o tratamento de dados é necessário a uma missão de interesse público, não carece de consentimento adicional. Artigo 6º, número 1, a linha E. Se a Junta não pudesse recorrer à experiência e disponibilidade de cidadãos já envolvidos em atos eleitorais anteriores, arriscaria falhas na constituição das mesas e colocaria em causa o regular funcionamento do processo. Por isso afirmamos, não só pode, como deve, porque eleições seguras, rigorosas e eficientes são o cerne da nossa democracia. Para concluir, a invocação da violação do RGPD nesta matéria não tem fundamento, dado que existe uma base legal clara, uma finalidade legítima e um interesse público superior em causa, o funcionamento da democracia. Obrigada. Muito obrigado. Mais intervenções? Não, Francisco Ferreira, do Livre, se faz favor. Muito boa noite a todos. Eu vou começar por falar do documento que o Livre traz aqui hoje para votação, porque mais do que sobre a preservação de um espaço verde ou de um edifício histórico da nossa freguesia, é também sobre o tipo de freguesia que queremos. E apesar de o Lumiar não ter a mesma pressão e a mesma gentrificação que outras partes da cidade, como por exemplo a Baixa, nós temos que pensar no longo prazo e aprender com os erros que foram feitos noutras partes da cidade.
e bem sei que as freguesias e as câmaras municipais, por exemplo, aqui, principalmente na zona de Lisboa, estão muito pendentes, por exemplo, de receitas fiscais associadas à construção, mas temos que garantir que existe um equilíbrio. E que se aplique não só ao Lumiar Centro, mas também a outras partes. Por exemplo, já falámos aqui do bairro da Cruz Vermelha e estamos aqui a discutir moções de mobilidade que derivam de erros cometidos no passado, do excesso de construção, mas também em Telheiras, que também já foi aqui discutido nesta Assembleia, sobre os terrenos contíguos à freguesia, que são os terrenos de Maria Droste, porque ninguém quer viver numa freguesia que seja descaracterizada, sem espaços verdes, sem cultura, sem património, sem alma, e o Lumiar não deve ser um dormitório de Lisboa, onde se vem fazer umas compras no Mercadona. Tem de haver um balanço no espaço público que nos dê qualidade de vida. E para responder diretamente às questões do Bernardo do CDS e do Carlos da Iniciativa Liberal, eu gostaria então de esclarecer exatamente qual é que é o target desta venture. E vou citar, são jovens profissionais integrados em estruturas e iniciativas empresariais integradas com a universidade, como startups e o Hub Criativo. Ou seja, ok. E dizem, e dizem que isto é ideológico, mas isto não é ideológico. A questão é, isto já teve um parecer negativo, precisamente pelo total da área de construção. Eu não estou a dizer que não se possa construir ali, estou a dizer que não faz sentido aumentar daquela forma a área de construção, há que manter o espaço verde, e o projeto, este projeto não pode avançar, mas podemos ter ali um projeto, desde que seja um projeto equilibrado, que seja bom para todos os fregueses e que preserve pelo menos parte daquele espaço público e que seja aberto a todos. Em relação aos documentos de outros partidos, eu vou começar pelo que mais me surpreendeu, que é o do Chega, porque tanto, este mesmo partido, e o João, o mesmo representante do mesmo partido, aqui neste mesmo órgão político, trouxe-nos também uma proposta há uns tempos sobre a videovigilância, colocar videovigilância aqui na freguesia. Videovigilância que retira a privacidade de todos os que usam a via pública, e 99,9% não cometem nenhum crime, não são criminosos, não vão para o aeroporto roubar malas, não pagam para ter relações sexuais com menores, como alguns eleitos do Chega. Portanto, e essa proposta retira a privacidade de todos, aos criminosos e aos que não cometeram crime nenhum. Aliás, até já vimos o Chega no Parlamento usar nomes de crianças para incitar o ódio. Portanto, em termos de privacidade, temos aqui muito para falar. Portanto, já tivemos aqui o Chega Videovigilância. Esta proposta é dia 22, temos o Chega RGPD. Eu estou muito curioso para ver que Chega é que vamos ter hoje. Se é o Chega Videovigilância ou o Chega RGPD. Se bem que na intervenção do João já conseguiu falar nas duas, em videovigilância, em proteção de dados. Portanto, hoje já temos aqui uma abordagem híbrida, inovadora, que vai ser muito interessante seguir no resto da reunião. Sobre propostas de mobilidade. Pronto, em relação temos aqui 4 propostas de mobilidade. O LIVRE concorda com a identificação dos problemas, ambos. Aliás, a mobilidade em Lisboa está cada vez pior. Nós vimos este agravar nos últimos 4 anos, os autocarros mais lentos, mais trânsito. Portanto, concordamos com o problema. Agora, existem diferentes soluções que devem ser analisadas. Por exemplo, em relação ao problema da Padre Cruz, sobre o custo, sobre o impacto que pode ter no número de carros que entram na cidade. Isto é uma boa discussão, um tópico que deve estar na agenda. Aliás, o LIVRE reuniu-se com o Mário Lopes precisamente também sobre este tema. Portanto, é um tema importante que deve estar na agenda, mas ainda não temos todos os dados que precisamos para tomar uma decisão e para escolher uma solução. Por último, queria pedir para subscrever o voto de pesar do CDS. Vamos fazer. Eu já assinalei o seu pedido de defesa da honra. Senhor Presidente, não é para defesa da honra, é só porque na minha intervenção me esqueci de dizer uma coisa. Eu gostava de subscrever deste pedido o voto de pesar do CDS. Ok, então LIVRE e PSD. Muito bem. Eu já registrei o seu pedido, mas é assim, nós neste momento são 20h37. Nós temos aqui muitas pessoas que vêm intervir e que está programado fazê-lo às 9 horas.
Portanto, eu vou parar os trabalhos neste momento e vamos reiniciar às 9 horas, exatamente no mesmo ponto em que estamos, está bem? Portanto, são 22 minutos para as 9 e eu peço então que, por volta às 9 horas, voltem, por favor, aqui para reiniciarmos os nossos trabalhos, está bem? Obrigado. Defesa de honra foi o que eu disse. Vamos. Mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? Porquê é que tem que ser agora? É que vamos atrasar. Presidente, isto é muito nosso tempo. rápido. É o que eu estava a dizer. Nós vamos reiniciar os trabalhos precisamente no mesmo ponto em que estamos neste momento. Bem, vamos lá. Não é às 11 da noite, é às 9h20.